Boa noite, tudo bem com Boa você? noite. Boa noite, Magali. Boa noite, Fê. Tudo bom? Tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Mascarenhas e hoje vou estar conversando aqui com a Magali. E hoje a gente vai conversar, pessoal, um pouquinho sobre a vacina do Covid, sobre essa tecnologia, né, de produção da vacina, que ainda traz muitas dúvidas, né? A gente ainda se questiona muito sobre todo esse processo. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre todo o processo de vacinação, mais no sentido de produção dessa vacina, em termos de como que foi feito, em termos de segurança, enfim. Vai ser mais uma conversa mesmo com a Magali. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, o que a gente puder estar respondendo para vocês aqui, a gente vai responder, ok? Então tá bom. Magali, quer se apresentar um pouquinho? Falar um pouquinho da sua parte profissional, o que você faz hoje, enfim. Para quem não me conhece, meu nome é Magali, eu sou médica, formada há 20 anos e sempre atuando na área pública, né, em saúde pública. E conversando com a Fernanda, a gente chegou à conclusão de que, na verdade, essa vacina, né, as pessoas têm tido muitas dúvidas com relação a essas vacinas do Covid que estão aí na mídia, em voga, né? E a gente achou por bem fazer essa live, ser mais uma, né? Mais duas a falarem, né? Um pouquinho sobre as vacinas para esclarecer algumas dúvidas. Não é Ah, isso, Fernanda? legal. Legal, Magali. E aí você também tem trabalhado à frente, né, do atendimento desses pacientes também, né? Sim, sim, sim. Na linha de frente, atendendo diariamente. E agora, com essa questão da vacina, a obrigatoriedade, a questão maior é essa, né? A obrigatoriedade. Acho que vale a pena as pessoas terem informação até para saber se posicionar e escolher o que seria de melhor para elas, né? Claro, eu acho que o conhecimento ele dá muito empoderamento para fazer as escolhas Sim, conscientes, né? Legal. exatamente. Então vamos lá. A gente ouve muito falar sobre a produção de vacina. Quem já trabalha com isso sabe que para desenvolver uma vacina nova no mercado, a gente observa que existe estudos, assim, muito estudo, né? Muita Leva tecnologia tempo. envolvida, leva um tempo muito grande, né? Então, vários profissionais envolvidos no processo, e aí fazem-se estudos, levam para análise, e aí tem as reavaliações, enfim. E hoje nós vivemos uma realidade onde não se tem muito tempo para isso, né? Afinal de Uhum. contas, tem muitas vidas, né? Indo embora por conta, né, de todo esse processo de pandemia epidemiológico que a gente vem passando. Então, nós percebemos uma corrida, né, para a produção dessa Exatamente. vacina, uma corrida que a gente vê como algo positivo, mas em contrapartida, existe toda uma preocupação, né, nesse Uhum. processo de produção. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a essa tecnologia de produção da vacina, que a gente entende que cada laboratório está desenvolvendo as coisas de uma forma, existe vários estudos, né? Em várias direções, e cada uma aí com seus resultados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a essas tecnologias do desenvolvimento dessa vacina. Com relação, então, às vacinas do Covid, são cerca de 6 tecnologias que existem no momento. Então, a gente teria uma delas, a vacina de vírus inativado, que é o vírus morto, que, como exemplo, a gente daria o da Coronavac, que foi a vacina desenvolvida juntamente com o Instituto Butantan, de São Paulo, né, Certo. junto com a Sinovac da China.
Então, Aham. essa é de vírus morto, vírus inativado. A gente tem também a outra tecnologia, que é de vetor viral. Essa é uma tecnologia mais moderna, onde a gente pegaria o vírus, a capa de um vírus, um adenovírus de chimpanzé, o que eles estão usando, a capinha dele, e dentro dele você colocaria material genético do Covid. Então, é como se você pegasse uma maçã, ou melhor, uma laranja, Hum. descascasse ela e pusesse uma maçã dentro da laranja. Boa Então, é, é algo modificado. E aí, esse material seria injetado no indivíduo para levar à imunidade, né? tá. E com essa tecnologia, a gente teria a vacina de Oxford, que foi desenvolvida também aqui pela Fiocruz. E essa que vai estar vindo da Índia, né? Está sendo Aham, importada da Índia e está sim. Acho que chegando já para está a aqui. caminho, né? Está a caminho já essa daí, né? Na verdade, já chegou. Já chegou. Chegou? Já chegou. Sim, mas eu É, digo, está a caminho para distribuição, para a gente começar sim, já no sim, processo de sim. aplicação, né? Exatamente, Sim. exatamente. Então, essa seria uma outra tecnologia, que é de vetor viral. A gente tem também a vacina de RNA mensageiro, e como exemplo, a gente pode dar a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada nos países, né, europeus. Essa vacina, você pegaria uma parte do vírus e induziria o organismo a produzir uma proteína que seria reconhecida pelo nosso organismo como algo estranho, levando à imunidade. Entendeu? Ah, Então, legal. na verdade, essa é uma outra tecnologia. E a gente tem outras que seria de DNA, então RNA, DNA, vetor viral replicável e não replicável, são duas formas de fazer, né? Onde o vírus, ele está inativado e no outro ele tá atenuado. E teria o vírus vivo atenuado, que aí no caso não temos exemplos para dar desse tipo de vacina, mas existe essa tecnologia, e o Certo. outro é o vírus inativado, que é o da Coronavac, que são as vacinas que a gente vai ter. Ou seja, aqui no Brasil, as duas tecnologias que vão ser utilizadas vão ser a de vírus inativado, que é a Coronavac, e a de vetor viral, que é a da Oxford, junto Legal. com o Instituto da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, desenvolvido aqui no Certo, Rio de Janeiro. certo. E aí, essas tecnologias, eu acho que assim, não só a tecnologia, a questão da produção rápida, né? Ela traz bastante preocupação, né, Magali? Eu, Exatamente. eu acho assim, eu vejo bastante discussão e eu acho que elas têm que acontecer sim, né? Porque ninguém sabe exatamente ainda como que é esse processo, ninguém é dono da verdade, né? Para dizer que realmente é Uhum. isso ou é aquilo. Tudo ainda tá tudo muito recente, né? Mas eu entendo que existe uma insegurança por trás, né? De, da Exatamente. população, né? Dos próprios profissionais. Então, existe uma busca ainda de muito estudo, muito conhecimento ainda para aprimorar isso. Exato. E a gente sabe o quê? Que as vacinas, para serem produzidas, elas precisam de um tempo, né? Todo o processo, ele começa no laboratório, onde estudos são realizados, né? Ainda no laboratório, para que depois ele venha a ser desenvolvido em animais, em modelos animais, e posteriormente em em Aham. seres humanos. Então, todo esse processo leva, em média, aí, uns 2 anos, cada fase dessa. Cada E fase, né? Porque as cada vacinas fase. demoram até 10 anos para serem produzidas, né? A vacina mais rápida a ser produzida, das que a gente tem na atualidade, foi a vacina da cachumba, que levou 4 anos para ser desenvolvida. Aham. Quer dizer, e a vacina do Covid, né, a gente viu aí um processo muito acelerado.
menos de um ano. A Aham. vacina foi Sim. desenvolvida em menos de um ano. Então, a preocupação que se tem é com relação aos efeitos, né, que ela pode vir a causar, que na verdade não foram totalmente avaliados. Até porque não se houve um tempo hábil para que isso pudesse ser feito. Então, a Aham. gente tem alguns efeitos de curto prazo, esses até a gente teria como avaliar, mas de longo prazo não tem como. E Aham. talvez daí venha o medo, né, das pessoas em se Segurança, né? vacinar, insegurança, exatamente. Aham. E É, isso que eu acho que é importante a gente estar colocando em pauta para que todos tenham esse conhecimento, para que nada seja escondido e as pessoas, através da informação, possam tirar suas próprias conclusões. eu acho assim, eu acho interessante o conhecimento para poder tomar uma decisão consciente, Exatamente. né? Exatamente. Eu sei que o momento ele pede mesmo alguma coisa mais urgente, né? É porque a Uhum. gente, assim, tá todo mundo meio que nessa onda meio de desesperado mesmo por Seguro. conta desse É, processo que é compreensível, né? Os exato. resultados eles são catastróficos, né? Mas eu acho que quando você tem condição de avaliar o que é, assim, de forma consciente, né? E o que é risco e o que é benefício, e tomar a sua decisão, eu acho que é super importante, né? Uhum. É fundamental, na verdade. É. É, Então, o que a gente vê é que algumas perguntas ficaram sem resposta, até por esse processo acelerado, né? A gente sabe que a vacina ela foi testada em pessoas saudáveis, que não foram expostas ao coronavírus, em pessoas entre 15 a 59 anos, ou seja, crianças não foram testadas para vacina, gestantes não foram testados para vacina, idosos também não foram testados para vacina. uhum, E quando a gente pensa, por exemplo, nas contraindicações, quais são as contraindicações para vacina? Também existe essa dúvida, né? Quais as pessoas que podem ou não tomar a vacina? A gente também não tem essa resposta de pronto para dar. sim. Então, quanto tempo essa vacina vai gerar, vai, no caso, A imunidade, o a processo. imunidade da vacina? Quanto Aham. tempo ela vai durar? Quanto tempo essa, vai ter essa imunogenicidade, né? Por quanto Exatamente. tempo vai se manter também não sabemos. É tudo. Na verdade, ainda tem muitas Novo. incógnitas aí, né? Que precisam Exatamente. serem avaliadas. Não quer dizer que nós somos contra, né? Acho que deixar claro. E é importante a discussão para que a gente consiga conscientemente tomar a decisão. Até Exato. porque não existe uma obrigatoriedade, porque a imunização, a vacina em si, o Programa Nacional de Imunização ele existe e ele oferece aí N vacinas, né, na rede pública para os Sim, nossos sim. pacientes. Existe uma cobrança, né, dos pais no processo de imunização dos filhos, das vacinas que são preconizadas mesmo pelo Ministério da Saúde, que são as da rotina mesmo, pólio, DTP, SCR, rotavírus, enfim, porque existe Anos, né, de números, estudos, exato. existe dados, existe números que mostram para a gente o quanto é fundamental que se vacine, isso daí é inegável. Então, existe uma cobrança maior frente aos pais, até porque são eles que são o responsável para que essa criança, assim, para que não cerceie um direito que é da criança. Só que a palavra é essa, é um direito e não uma Ex- obrigação, né? A Exatamente. vacina, você não pode obrigar ninguém a vacinar. Você orienta, você sensibiliza, você conscientiza e aí a pessoa faz. Mas se ela não quiser, você não pode obrigar. E aí essa vacina cai na mesma condição, né?
Não existe uma Exatamente, obrigatoriedade. exatamente. Né? E acho Inclusive, que existe uma lei, né, um artigo, que é o artigo 15º do Código Civil, Lei 10.406, de 2002, onde ela ampara as pessoas que não se sentem à vontade de fazer a vacina por não terem estudos, né, que comprovem os riscos, que diminuam os riscos da vacinação, né? Essas sim, questões que a sim. gente ainda não tem a resposta para dar. Sim. Já que nós estamos falando de produção de vacina, quais são os critérios que precisam, que são necessários para que uma vacina seja minimamente aprovado? Então, o principal deles é a questão da segurança. Então, a vacina, para ela ser liberada, ela tem que ser segura, Certo. né? Depois disso, ela tem que ser eficaz. Ela tem que ser a Certo. vacina eficaz. E Aham. ela tem que mostrar o efeito protetor, a produção de anticorpos, né, neutralizantes. Eles Aham. têm que estar presentes para que a gente possa dizer que essa vacina é uma vacina que vale a pena ser aplicada. Sim. Mas o principal fator é a segurança. Interessante. É o que a gente fala, né? Assim, o que foi avaliado, a eficácia, que anteriormente nós falamos, né? Talvez a eficácia foi muito mais enfatizado pelo fato de que precisa imunizar, mas a segurança, então, ela vem acompanhada também, né? Não tem como. Elas têm que andar junto, né? São três critérios aí, Sim, né? exatamente. É a Exatamente. imunogenicidade, né? Que é a produção desse sistema imunológico para poder imunizar essas pessoas. É, a eficácia, né, que vale a pena fazer porque é eficaz, vai dar resultado, mas acima de tudo ela A é segura, segurança. né? Exato. Não vai Bacana. matar ninguém. Né? Então, a gente tem que saber se a vacina não matou. Então, ótimo. Agora vamos ver, é eficaz? Ela teve algum efeito? Teve efeito. Agora, como foi esse efeito? Foi permanente? Foi algo só temporário? E isso é avaliado. Isso tudo tem que ser Legal, avaliado. Para que que se bom. vale a pena, porque o investimento é grande, né? É Para a muito alto, produção de uma né? vacina. E E no você caso imaginar desse, que a você vai gente tem. imunizar uma população inteira, né? Então, realmente, você tem que considerar esses critérios É, para investir nessa tecnologia, nessa vacina. você imagina a mobilização, vamos pensar a nível nacional, né? Desde a Exato, chegada, né, todo o exatamente. processo de logística disso, né? O Brasil tem, meu Deus, o tamanho dele é uma coisa absurda, né? E aí você distribuir em cada pontinho, nas aldeias indígenas, naquela Exatamente. UBS lá na parte rural, nas grandes Exato. cidades. Olha a logística disso, quantos Considerando profissionais, né, toda a rede de envolvidos. frio, né? A vacina tem que ser E, conservada na temperatura adequada, entre 2 a 8 graus, né? Negativos. Aliás, então, 2 a 8 e graus. então, exatamente, não é algo que você vai simplesmente transportar, né? Não é só a logística, é como isso vai ser transportado, que é Exatamente. fundamental. Vacina é uma coisa tão delicada que uma pequena alteração de temperatura fora dos valores ideais, né? Como você falou, entre 2 e 8, a gente tem as vacinas virais que suportam uma temperatura até mais baixa, as bacterianas um pouco mais alta, mas dentro dessa margem de segurança aí que tem que ter, olha, é algo muito sutil, né? Inclusive, Para essa você. tecnologia da Pfizer, de RNA mensageiro, o que se propaga é que essa vacina ela tem que ser conservada numa temperatura de -40 graus.
Então, é sim. muito baixo. Então, essa vacina provavelmente não vai vir para o Brasil. Para nós, assim, é Não tem inviável, condições. né? É um país tropical, muito quente. Mas Exatamente. é um país que, para a região da Europa, não tem grandes problemas. Às vezes eles Aham, lidam, né, com menos 25, menos 30, e é o basal deles é o normal. Agora, exatamente. para nós já não dá. Está Mas para você inviável. ver como é cheio de nuances tudo isso, né? Então é um processo muito caro, né? Uhum. Realmente. É, em relação à faixa etária, você quer falar um pouquinho para a gente como que está essa questão dos grupos prioritários, o que está pré-determinado, né? Por enquanto a gente vê que os profissionais estão tomando, agora os indígenas, né? Então, existe uma escala hierárquica, né, de prioridade. Como que está É, isso? Quer falar um pouquinho para a gente? sim, sim. Então, com relação aos grupos, a prioridade vão ser os profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente do Nada atendimento. mais justo, né? Uhum. Exato. Os, os indígenas, como você falou, que moram, né, nas comunidades indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos também, idosos institucionalizados também vão fazer parte Sim, desse sim. grupo de risco. Basicamente são esses. E os profissionais dos serviços essenciais também, pela questão do contato, né, Sim. com várias pessoas, e isso aumentaria o risco de transmissão do Covid. E a Então, gente sabe, né, a que princípio são pode esses. falar. Não, a princípio são esses. A prioridade agora é esse grupo. E a gente sabe que, a princípio, essa quantidade que nós recebemos, né, de fora, mais o que está sendo produzido aqui dentro, e agora que chegou da Índia, enfim, isso ainda é extremamente abaixo, é muito ínfimo, né, em vista da quantidade. Quantidades. Quando começar a vacinar mesmo a grande massa, né? Assim, começar a pegar os grupos prioritários já é uma quantidade muito grande, né? Esqueci de E falar também da população carcerária, né? Também faz parte do grupo de por conta risco. da condição, né, Exato, de né, aglomeração. de aglomeração, sim. Então, eu acho que ainda vai um bom tempo, né, Uhum. para podermos estabilizar isso. A gente tem aí como exemplo a vacina da influenza, que quanto tempo a gente vacina contra a influenza e ainda não é liberado para toda a população? A gente começa Exatamente. pelos grupos prioritários, né? E aí depois, quando atingiu a cobertura vacinal, ou então já está próximo do vencimento, aí libera para que a população tome, para que não se perca. Mas na rotina mesmo, não é qualquer pessoa que chega e toma a vacina. E olha Exato. quanto tempo a gente já vem vacinando contra a influenza, que é algo que foi pensado, elaborado, né, estruturado. Você imagina uma vacina que está sendo produzida dessa forma, tão rápida, né? E aí a gente precisa fazer estudos e acompanhar, enfim. Vai demorar um tempinho aí, né, para as coisas se organizarem, né? Sim, É, sim. estamos torcendo para que se resolva logo, né? Pois é. Mas não é fácil, não. Uhum. Ah, eu, eu anotei aqui algo para perguntar para você, mas eu acho que você já até respondeu, né? A questão existe ainda muitas perguntas a serem respondidas, né, em relação a isso. Acho que a gente acabou conversando até, né, um pouco sobre isso. Eu acho que talvez aprofundar a questão do número de doses, né? Que também é uma questão que está um pouco ainda em aberto. A princípio, né, a Coronavac, que é essa vacina que foi feita inicialmente em São Paulo, a proposta é que sejam feitas 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas entre elas. E aí a grande questão que veio agora foi os insumos para a produção da vacina que não vieram da China. A gente está tendo dificuldade de importar esses insumos. Então, quer dizer, o Butantan já tem a tecnologia, sabe como fazer a vacina,
mas a gente ainda precisa da matéria-prima, que é o Matéria-prima, vírus, sim. né, que vai sendo cultivado para que Uhum. a vacina possa ser produzida. Isso é um processo um pouco demorado, mas a China, como tudo começou lá, né, então eles já estão mais avançados nesse sentido. Então eles têm a matéria-prima, porém a gente está tendo uma dificuldade aí na importação. Então, por conta disso, a gente está vacinando aí a primeira dose, mas está na dúvida se vai ter a segunda dose para fazer da vacina do Coronavac. Que é um problema, né? Sim, é um problema. E isso segura também a ampliação da população que tem direito. Porque você tem que garantir, tem que sempre pensar que você vai vacinar a primeira, mas você tem que garantir a segunda dose. E isso não deixa ampliar, né, a população para, né, assim, a vacinação para outras pessoas. Exatamente. E a de Ah, Oxford, que é a que a gente importou da Índia, né? Veio da Índia, e vai ser aqui, o Brasil vai adotar como vacina para a Covid, que é de tecnologia de vetor viral. A produção é um pouco mais rápida, né? Uma vacina, uma tecnologia mais moderna, né? E a princípio também estão pensando em 2 doses para imunizar. Mas o que os estudiosos vêm falando é que, na verdade, essa vacina tem uma taxa de imunização maior do que a do Coronavac. Porque, no caso, o vírus aí, ele é não replicável, né? É um vetor viral não replicável, mas ele imuniza um pouco mais do que o vírus inativo do Coronavac. certo. É, eu acho que assim, quando iniciar todo o processo, né, de vacinação mesmo e de avaliação dessa imunogenicidade, aí vão se chegar às conclusões, né, se realmente precisa ir de mais uma dose, né, de reforço, como a gente tem aí vacinas que você necessita antitetânica, por exemplo, você necessita de 3 doses para imunizar, hepatite, enfim, a gente tem algumas vacinas na rotina que são necessárias, né? Que você vai lá, tome mais uma dose para reativar o sistema, depois tome mais uma dose de reforço para reativar. Então, é só com o tempo mesmo, né, que a gente vai Poder responder ter essas essa perguntas. resposta, né? São perguntas ainda, são muitas perguntas sem respostas, né? Uhum. E é só Exato. o Será que tempo. 2 doses são suficientes, pensando exatamente nessas outras vacinas que a gente já Uhum. tem, né, que a gente É, tem que sempre estar fazendo um reforço, onde a gente sabe que o vírus inativo ele não imuniza tão bem assim, então a sempre é resposta necessário é menor, né? A é menor. resposta imunológica é menor. Exato. Legal. A Caroline está fazendo uma pergunta, ela queria saber se existe a possibilidade dessa vacina ser cobrada pelo uso. Cobrada em que sentido? Obrigatório? Imposto? Imposto pela empresa ou pelo governo para ser vacinado? Seria isso? Eu acho que Se deve ter sido esse o questionamento dela. E o de muitos também, né? Muitas pessoas também estão pensando em se vacinar porque acham, acreditam que vai ter algum tipo de cobrança mais à frente. Ah, eu não vou poder eu vou poder viajar caso eu não me vacine, eu não vou Aham, poder assumir algum cargo público se eu não me não vacinar. estiver imunizada. Uhum. Nós conversamos há pouco, Caroline, em relação a isso, essa questão, de que a vacinação, ela como um todo, ela é um direito, né, e não uma obrigação. Então, eu acho que é interessante, como nós já falamos aqui, o conhecimento para que tome uma decisão consciente de tomar ou não. Mas obrigar, quem pode obrigar, né? Você a se vacinar. Você pode conscientemente, olha, eu quero sim vacinar, assumo os riscos e também e acredito nesse processo, quero tomar, ou não, não acredito, é o seu direito de não acreditar e escolher não tomar, e ninguém pode Uhum, te forçar a isso, exatamente. né?
Porque como são E muitas perguntas sem respostas, é compreensível o medo, né? A insegurança das pessoas com relação à tomada da vacina. sim, Né? sim. A gente até conversou aqui. A gente não está questionando a vacinação, a importância da vacinação, né? Sim, isso aí é inegável, né? Exato. O questionamento é esse processo acelerado, essa corrida, né, para o desenvolvimento de uma vacina. E vale ressaltar também que a vacina, sim, é importante, mas muita gente tem também colocado em mente que só a vacina é o suficiente. E que, eu tomei a vacina, pronto, agora eu já posso fazer de tudo, já posso, né, aglomerar, É, já posso fazer o que eu quiser. E não é assim, né? A gente sabe que existe todo um processo para que se produzam os anticorpos. A gente não sabe, por exemplo, como está o sistema imune daquela pessoa. E às vezes pode exatamente. acontecer da pessoa tomar a vacina, mas não se imunizar. Isso é Sim, a algo que pode resposta, né? acontecer. A resposta A imunológica resposta do imune. organismo, né? E cada um responde de uma forma, né? Sim, Exatamente. eu A acho, gente eu ainda acho. não sabe se essa dose é suficiente, o tempo que essa imunidade vai levar. Então, a pessoa toma a vacina, mas pode ser que essa vacina dure 3 meses, 6 meses, um ano. A gente não sabe ainda. Não sabemos Então, ainda, né? Eu acho que é interessante, é muito medidas vão ter pertinente. que, Eu acho as que essa é medidas de muito. proteção vão ter que continuar, né? Não, Sim, sim, não isso que eu pode, ia né? dizer. Muito pertinente a sua fala nesse sentido, porque às vezes nós temos a ideia errônea de que, eu tomei a vacina, eu posso agora, eu não preciso mais me cuidar, eu não preciso também ter cuidado com o outro, porque assim, a máscara ela protege assim, mas ela protege muito mais o outro. Então, os cuidados de higiene que você tem, você faz por você e faz pelo outro também. Então, assim, não é a questão, eu me vacinei e agora eu posso levar a vida numa boa, sem me preocupar. Precisa realmente se conscientizar de que a gente ainda não tem estudos que comprovem que realmente está imunizado, né? E as medidas de segurança, de cuidados, de higiene, elas têm que ser mantidas. É extremamente importante, né, ter isso de forma bem consciente, né? E eu acho também que a coisa mais importante que a gente tem que enfatizar, e que muitas vezes eu não vejo isso sendo divulgado nos grandes veículos de comunicação, é a questão da gente fortalecer a nossa imunidade. Entendeu? Isso é muito importante. Então, comer bem, se alimentar bem, eu costumo dizer se alimentar com comida de verdade, né? A comidinha da vovó, da mamãe, né? Dormir bem, 8 horas de sono. O sono é reparador, ele é importante para que a gente, né, recupere as nossas defesas. E isso não é falado. Beber água, se hidratar, Sim, hidratar. né, cuidar Uhum. do corpo, principalmente a parte física, né, atividade física regularmente. Isso tudo é importante. Tomar sol. Vários estudos aí vêm falando, vêm demonstrando a importância da vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio O tão hormônio, né? importante quanto ele é, né? Uhum. Que age Então, diretamente no sistema imunológico, né? exatamente, É o que exatamente. vai fortalecer o seu sistema imunológico para que todas essas medidas, né, que você falou, que vai fortalecer para que você esteja protegido muito mais que a vacina, é o seu sistema imunológico ele está pronto tanto Para para se competir. defender do vírus quanto para fazer esse processo de imunização quando você tomar a vacina, né? Exato. Porque se Exatamente. você tem um sistema imunológico hiporresponsivo, um sistema imunológico que não vai desencadear essa reação de criação de anticorpos para defender contra o vírus, também é inútil, né? Então é importante sim, né? É bem importante mesmo tudo isso que você está dizendo. Vem só fortalecer tudo que a gente já orienta, né, na rotina, para tudo, né? Faz bem tomar água, se alimentar bem, um sono Exatamente. reparador, né?
enfim, Exato. alguns 6, outros 8 horas, enfim. E você que gosta bastante dessa área, né, o Magali, da forma mais natural, viver a vida um pouco mais natural, voltada para as coisas que realmente são importantes, né? Eu acho que O vem aí básico, né? só fortalecer essa orientação aí, vem de encontro aí com a sua forma de pensar também, né? Uhum. Que bom. Legal. Mais alguma consideração que se você acha que é interessante ser colocada, mediante a tudo que a gente já conversou? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, acho que foi. Acho que foi. Tem alguma pergunta? Alguém querendo fazer alguma pergunta? Só a Caroline perguntou se ela será aplicada em crianças também. Então, nesse primeiro momento, não. Só idosos, né, institucionalizados, os acima de 60 anos. Até porque sempre se pregou desde o início que a criança ela não é um grupo de risco, né? Ela É verdade. transmite, né? Mas desencadear a doença são poucos casos. Então a gente tem outros pacientes, outras É pessoas verdade. que têm a questão da idade, cardiopatia, assim, aí vem as doenças crônicas em geral, né? Elas com certeza isso é muito mais, coloca, né, essas pessoas muito mais à frente. Eu acredito que a criança aí seja um dos Mas últimos aí a ser é, imunizado, nesse tá. caso, E o né? que a gente observa é que a maioria dos casos são benignos. Sim, Não tivemos casos graves. assintomáticos, né? Exatamente. Assintomáticos, muitas vezes, quando se descobre por um achado, né, laboratorial, Uhum. foi fazer um exame por alguma coisa, ou Exato. desconfiou, ou tem pais que fazem mesmo, acabam fazendo para poder, nossa, vou visitar lá o familiar que é idoso, né? Às vezes a pessoa acaba fazendo o exame para resguardar, Talvez que se não a está gente levando nem. pensar Oi? por essa linha mais naturalista, né? Talvez as crianças, por terem um cuidado maior, até né, os pais terem um cuidado maior com a alimentação, né? Vai dormir Sim, cedo, vai, né? Beba sim. água. Isso tudo só ajuda, Ah, né? é, Então, eu acredito que. E o sistema imunológico também está mais fortalecido, né? para ser mais competente, Menos exatamente. estresse, né? A vida é mais regrada, como você falou, porque os pais acabam cuidando mais, enfim, tudo isso favorece a não desencadear mesmo esse processo. Então, quer dizer, mais um fator aí corroborando, né? Falando a favor dessa questão do fortalecimento da imunidade. Quão importante isso é. Sim, é verdade. Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer? Senão eu vou encerrar aqui com a Magali. Magali está de férias, abriu aí uma É, vou janelinha nas deixar. férias dela para nos prestigiar, né? Com essa conversa. Verdade. Então tá Um bom. bate-papo, né, para esclarecer um pouco as dúvidas. E a gente Sim, vê muita gente falando, né? Tem muitas lives agora, muitas pessoas se posicionando, questionando, esclarecendo. E eu acho importante. Quanto mais gente falar, sim, melhor. sim, sim. Que às vezes o que eu digo, o que você diz, fica de mais fácil compreensão para um, para outro, né? E, Exatamente. E vai complementando, né? Acho que as exato, informações elas vão se complementando e isso é importante. verdade, Então tá verdade. bom. Magali, obrigada, agradeço imensamente mesmo. Eu que Foi um agradecer, prazer e podemos marcar aí outros dias, outras conversas. Eu tenho com certeza que certeza, temos muita coisa para extrair daí. é verdade. Tá Espero que a bom? gente tenha esclarecido aí muitos pontos aí para as pessoas. Sim, acredito que sim. Um beijo enorme. Beijo, tchau. Tchau, tchau.